Pronto. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos começar. Foi. Então, vocês vão ver aí, o assunto de hoje é casos especiais de reprodução. Tá? Nós vamos trabalhar casos especiais de reprodução, depois nós vamos ver exames de DNA, e na semana que vem eu vou fazer um assunto que eu esqueci de trabalhar, que é sistema digestório, tá? Eu vou trabalhar com vocês o sistema digestório que eu esqueci de trabalhar com vocês. Começando então. Bom, professor, engraçado. Esse processo eu estudei em reprodução sexuada. Por que ele está em caso especial? Porque conjugação é a transferência do plasmídio de uma bactéria para outra, através de uma ponte citoplasmática formada pelo espelho, pelo espile da bactéria. Bom, aí você se pergunta, mas professor, então, reprodução sexuada? Gente, tecnicamente não. Porque na reprodução sexuada, você tem que ter um encontro de duas massas de material genético de seres vivos do mesmo grupo taxonômico, de mesma espécie. Ali, você não tem o encontro desses materiais. Você tem a transferência do material de uma bactéria para outra. Tá bom? Então, é por isso que a conjugação, apesar de garantir uma variabilidade genética razoável para a bactéria que recebe, não pode ser considerada reprodução sexuada, porque você não tem um encontro de massas de DNA de indivíduos distintos. Tudo bem? Aqui você está vendo um outro processo, chamado de partenogênese. Alguém sabe o que significa a palavra partenogênese? Alguém sabe o que significa o termo partenogênese? O que significa esse termo, galera? Partenogênese. O termo em si, gênese é criação, né, início, assim, e partendo da parte paterna, do pai. Exatamente, meu filho, exatamente o que não é. Párteno do grego significa virgem. Párteno significa virgem. Gênesis, como você mesmo disse, significa origem. Aí a pergunta, professor, origem, virgem, por quê? Alguém quer arriscar? Alguém quer arriscar? Porque a reprodução se dá a partir do óvulo sem a presença do gameto masculino? Você está perguntando ou está afirmando isso para mim, Davi? Estou afirmando. Exatamente, Davi. Porque o que acontece é o seguinte, a fêmea produz óvulos, né? Que tem conjunto genético haploide, tem metade da carga genética. Então, o que acontece? Este óvulo não fecundado vai dar origem a um novo indivíduo, evidentemente, de carga haploide. Você percebe aqui que o zangão e a rainha produzem gametas. O zangão produz espermatozoide e a rainha produz o óvulo. Quando ocorre fecundação, gera-se um zigoto que forma operárias ou rainhas. Operárias e rainhas são abelhas fêmeas. Professor, mas e o zangão nasce como? Espontaneamente, um óvulo da abelha forma o zangão, gera um zigoto que dá origem ao zangão, que tem material genético haploide. Por exemplo, uma abelha rainha e uma operária, que são fêmeas, apresentam carga genética, o cariótipo, diploide, né, 2N, igual a 32 cromossomos. Uma abelha rainha e uma operária têm 32 cromossomos. Quantos tem o zangão, professor? A metade, 16. Que ele herdou de quem? Do óvulo não fecundado. Pessoal, até aí tudo bem? Uhum. Beleza, então. Camila Rocha, hoje você tem microfone ou você continua com o mesmo problema, Camila Rocha? Graças a Deus, Camila Rocha. Agora eu posso ouvir as suas respostas. Muito bem. Então, vamos ver esta próxima imagem, né? Lembrando que, nesse caso, nós temos baixíssima variabilidade genética, tá? Camila Rocha, aproveite e me diga, o que você vê nesta imagem? Eu vejo
abelhas. São as mesmas abelhas ou são abelhas diferentes, Camila Rocha? São abelhas diferentes. Muito bem, Camila Rocha. Agora, para você tirar o 10. Destas abelhas, quais são diploides? Ou seja, quais são fruto de fecundação? As femininas, a rainha e a operária. Muito bem, as duas fêmeas. E qual Isso. delas apresenta o genoma, não posso chamar de cariótipo porque não é diploide, então chama de genoma. Qual delas tem o genoma haploide? Zangão. Muito bem. Quantos cromossomos tem o zangão? A rainha tem 32, a operária tem 32. E o zangão, Camila Rocha, para tirar o 12? 16. Muito bem, tá? Então, nós vamos ver os 3 tipos de partenogênese que acontecem, tá? Os 3 tipos de partenogênese que ocorrem. Nós temos a partenogênese deuterótoca, né? Em que, nesse caso, ela origina machos e fêmeas. Deutero significa segundo, né? E é o caso dos afídeos, né? Dos pulgões. A fêmea do pulgão consegue gerar machos e fêmeas a partir de um óvulo não fecundado. Ela pode ser arrenótoca, que dá origem só a machos, que é a mais comum, zangão, formiga, abelha, cupim. E nós temos a telítoca ou teliótoca, que a partenogênese origina fêmeas, que é o caso do Titius cerulatus, né, que é o escorpião, aquele escorpião mais escuro, né? Escorpião mais escuro. Gente, só uma coisinha, uma perguntinha. Será que uma questão dessa cai no vestibular? O que vocês acham? Sobre partenogênese, cai, né? Cai. Nós temos questão sobre partenogênese no vestibular. Mas uma questão sobre os tipos de partenogênese, será que cai, gente? O que vocês acham? Acho difícil. O Davi acha difícil. Todos concordam com o Davi ou alguém acredita que um vestibular faça uma maldade dessas com o candidato? Com certeza teve algum vestibular que fez essa maldade. A FMP, meu filho, em 2015. Coisa linda. O que acontece, meu filho? Olha só. Estava eu em Campos Goytacazes, dando aula num curso, né, que eu trabalhei. Foi até o curso que me chamou para começar a trabalhar 5 anos atrás, né? 5 anos de Campos. E aí, eu estava explicando partenogênese. Durante a explicação, eu estava mostrando os tipos de partenogênese. Aí, quando eu terminei a aula, quando eu terminei essa explicação, uma aluna falou: professor, o senhor pode vir aqui na minha mesa? Eu falei: claro. Aí ela, meio chateada, meio puta, chegou e falou assim: professor, olha isso aqui. Estava lá a questão da FMP, perguntando os 3 tipos de partenogênese. Aí ela falou assim: poxa, professor, a prova foi no sábado passado. Por que você não deu essa aula na semana passada? Excelente pergunta. Por 2 razões. Primeiro, não dá para prever qual questão vai ser cobrada. Não é verdade, gente? E a segunda, esse assunto nunca foi cobrado, ou seja, a FMP colocou para valorizar a prova, tá? Porque esse assunto, nenhum vestibular de universidade pública, que é o parâmetro, né, cobrou, porque esse assunto não é trabalhado no ensino médio. Eu expliquei isso para ela, aí ela falou assim: professor, mas por que você mostrou então hoje? Eu falei: por quê? Porque, como eu sempre digo, é apenas uma curiosidade para saber quais são os que tem. Porém, como, para minha surpresa, caiu na prova dela exatamente a mesma situação. Tá? O que você achou, Ana Carolina Dilon, dessa situação que aconteceu com essa menina? Ana Carolina Dilon está aí? Deixa eu ver. Lara Liz. Lara Liz, você está por aí, Lara Liz? Oi, eu tô, mas eu não ouvi sua explicação, porque eu acabei de chegar. Ah, entendi. Não tem problema, Lara Liz. Você vai pegar nos mais melhores momentos do vídeo que estará em replay lá na nossa Google Play
que é o Sapiens, né? Que é o nosso WhatsApp, tá bom? Bom, vocês conhecem esse animal que está aí na tela ou não? Sim. Ah, entendi. E que animal é esse que está aí na tela? Não, peraí, dá licença, peraí. Eu estava falando aqui com a Ana Carolina Dilon que ela está sem microfone. Agora sim. Que animal é esse aí que está na Dragão nossa de tela? Komodo. É o dragão de Komodo. Muito bem. É um lagarto gigante, é o maior lagarto monitor da Terra, que vive na ilha de Komodo. Galera, o dragão de Komodo foi descoberto nos Estados Unidos. Duas fêmeas que estavam lá no zoológico, elas começaram a botaram 21 ovos, eu acho. E aí os biólogos ficaram meio bolados, tipo assim, mas elas não estão com macho, como é que elas botaram ovos? Simplesmente porque elas também são partenogenéticas. O dragão de Komodo também tem partenogênese, do tipo arenótoca, né? O ovo que ela põe gera machos, tá bom? Esse aqui é o que faz a partenogênese telítoca, né? Que gera feminhas. É o escorpiãozinho Titius cerulatus, tá? Olha aí, ó, que bonito. Nas costas dele, os filhotes. Tá vendo? Titius cerulatus. E o deuterótoco é esse aí, ó. É o afídeo, tá? Esse aí gera machos e fêmeas. Inclusive, alguns deles estão perambulando embaixo de mamãe. Alguém tem alguma pergunta para fazer ou não? Não? Até aí tá tudo bem, galera? Tá? Está ou não está? Tudo certo. Então, beleza. Lembrando que... O Edmo, Peraí, alguém tá me chamando. Quem é? Eu, Aralice. Fala. Sem querer abusar muito da sua boa vontade, mas você pode repetir rapidinho quais são esses tipos de partenogênese, por favor? Não, porque você Rapidinho, está... não precisa aprofundar muito, não. Não, porque você está abusando da minha boa vontade. Eu não quero. Eu não quero, Lara Lige. Eu não quero. Tanto não quero que quem vai fazer isso é Gabriel Miranda. Sabia que você ia falar isso. Claro. Pô, rapaz, qual é a melhor forma de ver se vocês estão aprendendo? Lara Liz faz a pergunta para mim. Para eu repetir, eu vou pegar alguém que provavelmente compreendeu esse recorte. Mas eu não estava na hora que você explicou essa parte. Você não estava, mas Camila Rocha estava. Camila Rocha, vai Camila Rocha. A diferença das três. Calma, gente. Camila Rocha está se preparando para poder dar a resposta para nós. Eu estava tirando o microfone, calma aí. Tá. Eu não sei não, eu vou ler. Isso, Camila Rocha. São três tipos. A deuterótoca, a renótoca e a telítoca. Sendo que a primeira, o óvulo da fêmea gera os dois, macho e fêmea. Na segunda, o óvulo da fêmea só gera macho. E no terceiro, o óvulo da fêmea só gera fêmea. Isso aí. Isso. Lara isso. Tirou as palavras da minha boca. Exatamente. Por isso que eu ia pedir para a Lara Liz saber, a Lara Liz, se a sua explicação, Camila Rocha, ficou perfeita. Lara Liz, é com você. Lara Liz? Gente, Lara Liz caiu, será? Oi, Edmo. Ai, tá Então, uma loucura aqui. Eu não tô em casa, eu tô dentro do carro, que eu acabei de sair do médico, eu tô tentando assistir a aula e Mariana tá chorando aqui do meu lado. não tem problema, Ai, Lara Liz. Não tem problema. Essa aula, como eu falei para você, está sendo gentilmente cedida a gravação e estará disponível para que você possa assistir na nossa Google Play, tá bom? Então tá bom, pode seguir. Então vamos seguir. Bom, próximo assunto é a diferença de pedogênese para neotenia, tá? Vamos lá. Qual é a diferença de uma para outra? Primeiro vamos ver a semelhança. Na pedogênese, larvas de algumas espécies produzem células especiais que originam outras larvas. É o caso da esquistossomose. O miracídio
que é uma larva que sai do ovo, entra no caramujo, torna-se uma rédea, né, ou um esporocisto e forma cercárias. Tá vendo aqui, ó, cercárias. Então, cercárias são larvas provenientes de miracídios. O miracídio gera cercárias. Então, nesse caso, larvas produzem outras larvas. Só que, diferentemente da neotenia, em que uma larva também gera outra larva, na pedogênese o processo é assexuado. Na pedogênese, as cercárias de cauda bifurcada são produzidas por multiplicação contínua das células do miracídio. Reprodução assexuada. No caso da neotenia, alguém me interrompeu na minha maravilhosa explicação? Quem foi que fez isso? Perdão, Edmo. É que no caso aí tem que gerar uma larva de outro tipo, né? Exatamente. Ela vai gerar um outro tipo de larva. Porque se fosse igual, seria mitose. Exatamente. Na verdade, essa diferenciação ocorre por quê? Porque o miracídio, na verdade, é complicado dizer isso, mas o miracídio não é uma larva. Miracídio seria um saco embrionário. Só que como no ensino médio a gente ensina que o miracídio é uma larva, então deixa. Porque fica complicado para você. Mas, Edmo, se o miracídio é uma larva e as células vão se multiplicar de modo assexuado, teria que dar miracídio. Verdade. Só que, na verdade, o miracídio é uma massa de células que estão em franco desenvolvimento para formar 8.000 cercárias, que vão abandonar a rédea ou o esporocisto procurando o seu hospedeiro definitivo, que, infelizmente, é o homem. Tá bom? No caso da neotenia, né, o axolote, que é essa larva de salamandra, é uma larva. Ela tem corpo de larva e a parte interna é de adulto. Ela já consegue produzir gametas, jogá-los na água e gerar fecundação. Essa é a diferença da pedogênese para a neotenia. Na pedogênese, o processo é assexuado e na neotenia, o processo é sexuado. Pessoal, ficou clara essa explicação? Quer que eu repita? Eu não entendi a neotenia. Olha, a neotenia é tipo a pedogênese. Você tem uma larva que vai gerar outra. Só que a diferença é que na neotenia, a larva geradora libera os gametas na água, ou seja, vai ter fecundação. A diferença é que na neotenia tem fecundação. Moisés está aí, falando nisso, Davi, eu estou sentindo falta do Moisés. Será que o Moisés está por aí ou me abandonou? Estou aqui, Edmo. Moisés, você conseguiria sintetizar rapidamente a diferença de pedogênese para a neotenia? Pedogênese é assexuada e a neotenia é sexuada. Perfeito. A base é a mesma. Larva gera larva. Diferença. Pedogênese. Forma de geração, assexuado. Neotenia. Forma de geração, sexuado. Muito bem. Giovana, tá por aí? Giovana? Cadê Giovana? Oi, Edmo. Oi, Giovana. Tudo bem com você, Giovana? Tudo. Você entendeu então, Giovana, a diferença de uma para outra ou não? Entendi. Perfeito, Giovana. Vamos avançar. Esse assunto aqui é um que eu adoro conversar. Poliembrionia e poliovulação. Galera, vocês conseguem diferenciar pela episteme, né, pelo termo científico, a diferença de poliembrionia para poliovulação? Poliembrionia são vários embriões e poliovulação são vários fenômenos, né, de ovulação. Então, olha só, se é poliembrionia, se eu estou gerando vários embriões, é porque a fecundação foi uma só. Eu tive uma única fecundação e, a partir dela, eu gero 2 ou mais embriões. Então, isso gera gêmeos idênticos, também conhecidos como univitelinos ou monozigóticos. Na poliovulação, você tem a formação de vários embriões a partir de vários óvulos diferentes. A mulher liberou 2 ou mais óvulos e cada um foi fecundado por um espermatozoide diferente, tá? Então, além dessa diferença,
Na poliembrionia, o sexo das crianças pode ser diferente? Pode ou não pode? Gabriel Miranda, o sexo das crianças na poliembrionia pode ser diferente, Gabriel Miranda? Olha, creio que não. Creio que não. Por que você crê que não, Gabriel Miranda? Então, é difícil explicar assim, né? Dá um branco na hora que a gente vai falar. Dá um branco, mais difícil não é. É só você ir Não, pela é por- lógica. Não, Se- é porque só um óvulo é fecundado já. Então, Então a carga genética tem que ser a mesma. exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Se só um óvulo foi fecundado, a carga genética é a mesma. Mas já teve um caso na literatura de gêmeos monozigóticos de sexos diferentes. Como isso foi possível? Agora bugou, né? Quimerismo? Hã? Quimerismo? Não, não. Até porque quimerismo, os gêmeos têm que ser dizigóticos e só uma pessoa vai sair. Ah, é. É. Polispermia? Não, polispermia você vai dar os chamados gêmeos hemizigóticos. Que é muito raro, mas pode acontecer na espécie humana, a polispermia, que é quando o mesmo óvulo é fecundado por 2 espermatozoides diferentes. Eu explico para vocês. É que aconteceu uma bizarrice. Que bizarrice, professor? Um gameta daria origem a uma criança com síndrome de Turner, X0. E o outro daria origem a uma criança na fecundação com síndrome de Klinefelter, XXY. Na hora da última separação, o que aconteceu? Um X migrou em direção ao outro X que estava sozinho e o outro XY ficou isolado, gerando duas crianças de mesma carga genética, porém sexos diferentes. Ai, ai. Foi o único caso na literatura mundial. Tá aí. Gêmeo monozigótico, uma única fecundação, gera uma única massa celular que divide-se formando aí 2 embriões geneticamente idênticos e de mesmo sexo. E no caso dos dizigóticos ou fraternos ou falsos, você tem fecundações distintas, formando mórulas distintas, que formarão embriões distintos que irão se fixar em pontos específicos e distintos do endométrio, que é a camada interna de tecido uterino. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para mim nesse momento ou não? Edmo, no caso dos gêmeos idênticos, tem como ocorrer 2 espermatozoides, a fecundação com 2 espermatozoides? Você gostaria de saber se com gêmeos idênticos dá para fazer a fecundação com 2 espermatozoides, é isso? Isso. Somente se você tiver uma cagada e o núcleo haploide do óvulo dividir mais uma vez. Só que aí não vai ser gêmeos idênticos, vai ser dizigóticos. No caso de 2 espermatozoides, não tem como, porque o terceiro material genético é diferente. Entendi, beleza. Tá? Aí não tem o que fazer. Pessoal, quem conhece a gatinha Vênus? Alguém conhece a gatinha Vênus? Ninguém conhece a gatinha Vênus, gente? Nunca ouviram falar dela? Não, nunca ouvi falar dela, não. Vênus é uma gata argentina que apresenta os 2 lados da face com cores diferentes, inclusive do pelo e do olho. Como é que isso é possível? Isso é codominância? Isso é codominância, gente? Acho que não. Por que isso aí não seria codominância, Gabriel Miranda?
Cara, se fosse um caso de codominância, seria muito mais famoso, vamos dizer assim, e teria outros exemplares, né? Acredito eu que seja uma mutação muito mais específica. No caso de codominância, você pode encontrar, sim, a manifestação simultânea do fenótipo, né? Na verdade, do genótipo, né? Fenótipo, por exemplo, a vaca malhada, né? No caso do gado ruão. Agora, olhando por esse prisma, não pode ser codominância porque a distribuição é aleatória. Ela não segue um padrão meio a meio, igual pizza, né? Metade calabresa e metade frango com catupiry. Não é assim que funciona. Mas, olhando esse periquito, você vai ver que é a mesma coisa. Não é? Já viram esse periquito? O Fred? Alguém conhece o Fred? Mas poderia ser dominância intermediária, então? Não, porque na dominância intermediária, o padrão é você criar uma terceira característica. Né? Então, por exemplo, se mamãe é verde, papai é azul, o filhote é vermelho, por exemplo. Tá? Aí também não pode. Mas quem me perguntou isso, gente? Quem foi que me perguntou? Júlia. Júlia do iPhone, né? A própria. Muito bem. E cadê Belle, que é a outra detentora do iPhone? Cadê Belle? Tô aqui. Belle, eu vou mostrar para você numa pessoa. Quer ver uma pessoa com isso? Quero. Tá aqui, ó. Taylor Moore, cantora famosa norte-americana. Taylor Moore. O que ela tem de diferente, galera? O tom da pele ali na região da barriga. Sim. E o que vocês veem de diferente? Edmo, se for dando a volta, o tom do pé é diferente, vai até metade das costas também? Vai até a metade das costas. Hum. Olha só, o osso do quadril, o braço e tal dela, olha só a proeminência aqui. Ela é ossuda aqui. Aqui é menor. E outra coisa, essa mulher, ela tem veja bem, ela tem 2 grupos sanguíneos. Sabe onde Como isso assim, não? dos grupos? Como assim? A e B. Ela tem, desculpe, ela tem os 2 grupos sanguíneos que se combatem ao mesmo tempo. Essa mulher tem que tomar interferon para poder impedir que um encontre o outro. Será que esse aí seria quimerismo? Será não, meu filho? É quimerismo. Olha aí a imagem. Tá vendo? Nesse caso, ela é uma quimera humana. Você teve 2 fecundações distintas, gerando 2 zigotos distintos, que vão evoluir para 2 massas embrionárias distintas, que se fundem. Por quê? Porque um deles não vai evoluir, um deles vai morrer, entre aspas. E aí o organismo do irmão absorve tudo. Ficou claro isso, gente, ou não? Sim. Perfeito. Tá aqui, ó. Lydia Fairchild. Já ouviram falar de Lydia Fairchild, gente? Ou não? Não. Lydia Fairchild é uma mulher que, quando esses 2 filhos mais velhos aqui dela, ela estava grávida desse aqui e esse já tinha nascido. Ela separou do marido, na verdade namorado, né? O Jamie, era namorado dela. E aí o que acontece, galera? Nessa separação, ela foi e solicitou pensão, né? Justo. E aí o que aconteceu? Para poder pegar a pensão, o marido dela, né, o Jamie, teve que fazer exame de DNA tal como ela fez. E qual foi o resultado? Não excluiu a paternidade dele, era pai das crianças, mas excluiu a maternidade dela. O exame de DNA deu 0 de compatibilidade. Ela não era geneticamente a mãe das crianças. Aí ela ficou desesperada, buscou, né, ajuda e tal, com o advogado, só que era muito caro,
E o juiz, o promotor público da época, disse o seguinte para ela, ó, nós vamos fazer o seguinte, espera teu filho nascer, esse aqui, ó, tá? Esse aqui é filho de outro casamento, esse aqui, espera ele nascer, porque aí quando esse aqui nascer, a gente vai fazer o exame de DNA para confirmar o que está acontecendo, beleza. Aí quando ele nasceu, maluco, a equipe médica já pegou o garoto, já tirou o sangue e tal. O que aconteceu? Ela não era a mãe da criança e o cara era o pai. Aí o juiz falou, ó, essa mulher deve estar em alguma rede internacional de barriga de aluguel, sei lá. E ela conseguiu um defensor público cedido pela promotoria. E aí o cara debruçou, né, nos estudos e tal, e ela fez vários testes depois, e todos eles dizendo que ela não era mãe, até que na literatura ele descobriu um caso do outro lado do país. E viu que no caso era quimerismo. Aí ele solicitou então que fosse feita retirada de amostra de várias partes do corpo dela diferentes. E eis que uma amostra da região cervical dela tinha células que eram compatíveis com as crianças, em 99,9%. Quase que ela perde os filhos por causa do quimerismo que ela tem. As células que ela absorveu da irmã produzem os gametas femininos dela. Ou seja, o tecido do ovário é da irmã gêmea dela que ela absorveu. O que vocês acharam dessa história, crianças? Deveras interessante. Tem um caso que o Brandão falou também uma vez, e uma mulher tinha DNA de homem. Não entendi. Que? A mulher tinha DNA de homem. Isso. E aí o que acontece nesses casos? É possível, por exemplo, quando você tem quimera de sexos diferentes, que o indivíduo desenvolva os dois sexos. Que ele tenha pênis e vagina. Tá ligado nisso? Lara Liz, tá me ouvindo, Lara Liz? Acalmou a situação aí? Oi, calmou, agora tá de boa. Ah, então tá bom. Você entendeu o que eu expliquei, Lara Liz, ou não? Entendi. Perfeito, então. Doida. Oi? Não, minha mãe falando aqui. Ah, sim. A sua mãe tá acompanhando a aula, Lara Liz? Tá. Eu estou falando para você que ela estava justamente me explicando o que é isso. Ah, perfeito. Do quimerismo, né? Minha mãe é professora de biologia também. Então aí fica fácil, Lara Liz. Pô. Não, mas eu sei pouco. Nada, não, que isso. Mas a senhora ouviu a explicação do quimerismo? Do que acontece? Não ouvi porque eu entrei na farmácia e não ouvi. Ah, entendi. Eu vou salvar o vídeo agora. Entendi. Eu vou salvar o vídeo, aí quando baixar, mostra para sua mãe. A aula aí tem quimerismo, tem partenogênese, tem vários tipos de reprodução aí, totalmente aleatórios, tá? Muito bacanas. Pode deixar. Tá? Galera, vou encerrar então esse nosso encontro. Vou aquele intervalinho rápido para eu poder salvar o vídeo. E daqui a pouco eu chamo vocês de volta, tá? O pessoal que não entrou agora, pede para entrar, pede para vir, gente, tá? Para a gente poder participar ao vivo e em cores, para não ficar só assistindo as gravações, tá bom? Gente, beijo no coração de todos, até daqui a pouquinho, tá?